Olá, quaquezinhos! Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem legal de trabalhar, a importância da leitura e como ela influencia na formação dos cidadãos brasileiros. Difícil, né? Mas fica tranquilo que até o final desse vídeo você vai saber, de uma forma bem tranquila, como escrever sua redação. Ao longo desse vídeo nós vamos tratar sobre 3 tipos de argumentos diferentes. E se você quiser acompanhar com a gente, é só checar na descrição, porque lá vai ter o link para um material chamado Spoilers. E esse material é basicamente isso aqui que eu estou falando de forma escrita. Se você quiser, você pode ir acompanhando lado a lado. Lá nesses spoilers tem até algum conteúdo a mais, como por exemplo citações e materiais auxiliares, os links de todas as fontes que eu citar nesse vídeo, beleza? Mas não vai para lá agora não, hein? Fica com a gente e ao final do vídeo você pode olhar tudo com bastante calma. Bora lá? Primeiramente, se a gente quer falar sobre leitura, por que não falar sobre a história da escrita? A história da escrita ela é bem rica e ela se desenvolveu em várias civilizações de forma até mesmo paralela, ao mesmo tempo. Para começar essa história, ela começa na verdade nem bem certo com a escrita. Primeiro nasceram as pinturas rupestres, lá no período Paleolítico Superior, mais ou menos 15 mil anos antes de Cristo, beleza? É um tempinho considerável, né? E o que acontece? Essas pinturas, elas ainda não eram escritas, elas eram as primeiras representações de imagens. Mas as primeiras formas de escrita, elas surgiram mais ou menos nessa linha. Porque o que acontece? Quando surgiu a escrita cuneiforme, mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, atual Iraque, criada pelos sumérios, essa escrita ela era baseada em justamente representar a imagem. Por exemplo, se tinha lá um desenho, pá, essa é a vaca. Aí tinha lá um outro desenho, pá, essa é a cadeira. E cada desenho era uma palavra. E isso fazia com que a escrita ficasse bem complexa, não é mesmo? Mas, mesmo assim, essa escrita cuneiforme ela se difundiu bastante no Oriente Médio da época. E baseadas nessa escrita cuneiforme foram surgindo outras formas de escrita, como a demótica, parece que é do demo, né? Meio bizarro, assim. Eu penso no capiroto já, mas desculpa, enfim. Os egípcios que me perdoem, a escrita demótica e a hieróglifa, que também seguiam a mesma linha de representação de imagens. Elas também surgiram mais ou menos na mesma época, 4 mil antes de Cristo, foram criadas pelos egípcios, e é legal citar que naquela época eles já usavam o papiro, que era uma forma de papel, então isso lembra bastante os tempos de hoje ainda, né? E o papelzinho é um pouquinho antigo, gente. Mas, evoluindo dessa escrita dos egípcios, surgiu também a escrita chinesa, que ela existe até hoje. Ela surgiu mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. E para vocês terem uma ideia, a escrita chinesa ela tem hoje entre 40 e 50 mil caracteres. Por isso que ela é um pouquinho difícil de aprender. E assim, sendo extremamente sincera com vocês, a minha experiência com isso é horrível. Eu tinha um amigo chinês que ele veio para o Brasil e enfim, às vezes eu mostrava para ele, lá tem um troço escrito em chinês, o que tá dizendo? E ele ficava olhando assim parado, tipo, não sei. Então nem o chinês sabe o chinês direito. Porque na verdade o que ele me explicou é que existia diferença entre as várias regiões e enfim. Eu sei que pela fala deles existe até uma certa rivalidade entre norte e sul ali na China. Mas a questão é que nem os chineses sabem chinês direito. Então é muito difícil essa escrita com base na representação de imagens. E justamente para facilitar isso, que começaram a surgir os alfabetos fonéticos. E o mais famoso assim da época, que também é mais ou menos da época da criação da escrita chinesa, é o alfabeto fenício. Ele também iniciou em 1200 a.C., mais ou menos, né? Claro que ninguém sabe a data bem exata. Ele tinha 22 letras, porém só possuía consoantes, mas a base dele era fonética, ou seja, é a base da formação do som. Como, por exemplo, quando a gente começa a aprender a ler, a gente não começa aprendendo aquele ba, be, bi, bo, bu, e
é justamente essa a base da leitura fonética. Claro que no caso dos fenícios não era assim, porque não tinha vogal, então não sei nem direito como que era a fonética das letras, né? Mas, enfim, eles conseguiam usar. E esse alfabeto deles começou a se popularizar, principalmente porque os fenícios eram grandes comerciantes. E comerciante a gente sabe que vai para tudo que é canto, fala da cupé e só vai, né? Desculpe, comerciante, se você é um comerciante e não fala da cupé, tá tudo bem, sou tua amiga S2. Continuando. A partir do alfabeto fenício, os gregos deram uma adaptadinha lá, sabe aquele rouba, mas muda um pouquinho, copia, mas não copia igual. Os gregos fizeram isso e acrescentaram as vogais. E o nosso alfabeto hoje, como a gente conhece, é uma variação desse alfabeto grego, que é uma variação do alfabeto fenício. E basicamente, essa, bem resumidamente, é a história da escrita. Já sabe, né? Se quiser saber mais, pode ir lá no link que está na descrição, lá tem as fontes de todos os lugares que eu peguei essas referências e tudo mais, e por lá vocês podem aprender muito mais. Bom, se você não quiser usar esse argumento da história da escrita, porque você acha é muito clichê, todo mundo sabe isso, eu vou ser melhor, eu vou falar sobre a evolução da imprensa. Bom, evolução da imprensa. Como falar sobre esse argumento? A palavra imprensa, na verdade, ela é uma derivação da palavra prensa móvel, que é uma prensa, né, que foi criada por Gutenberg em 1440. Porém, esse tipo de prensa só foi popularizado no século XVIII com os jornais. E a partir daí isso deslanchou, tanto que até hoje a gente tem várias gráficas que usam até princípios similares, basicamente. E depois dos jornais tiveram daí rádio, TV, internet. Olha só que legal esse avanço. A gente foi pro jornal, daí veio rádio, TV, que a gente parou total de ler, né? Porque a gente só escutava, via imagem bonitinho. Agora voltou a internet, pelo menos a gente lê chat do WhatsApp. Não, isso não é leitura, né, gente? Bora lá. Bom, continuando. Com a popularização dos jornais, aconteceu que durante muito tempo os jornais eles passaram a ser o principal meio de informação. Ou seja, essa leitura através dos jornais, ela foi muito importante porque ela acabou ajudando a desencadear todas as revoluções de uma época. Revoluções sociais, filosóficas, científicas, políticas, econômicas, literárias e por aí vai. Lembrando que, claro, que lá no século XVIII ou essas datas um pouco mais antigas, ler era um privilégio de uma classe, né, mais elevada, não era todo mundo que lia. Porém, mesmo assim, os jornais traziam a informação e, por trazer a informação, eles consequentemente são muito importantes na história de formação da identidade nacional. Mas se você ainda achar que, né, não, eu também não quero falar sobre imprensa, ou eu quero um argumento melhor, algum argumento diferente, pode ficar tranquilo que tem mais um argumento para quem quiser aí. Uma pesquisa bem interessante de ser citada sobre o tema é os retratos da leitura no Brasil. Essa é uma pesquisa que é realizada a cada 4 anos. Os últimos dados são de 2015. O que acontece? Eles fizeram a pesquisa em 2015 e divulgaram em 2016. A expectativa é que esse ano eles lancem novamente mais dados, mais uma nova pesquisa renovada com os novos dados de leitura no Brasil. Eles têm dados desde 2007, 2011 e 2015. Segundo os dados dessa pesquisa, 56% dos pesquisados são leitores. O que eles consideram leitores? Leitor é você considera leitor, olha que leitor ávido. Leitor é a pessoa que leu um livro ou em partes nos últimos 3 meses. Então tá bem fácil ser leitor, né? Mas, segundo esses dados dessa pesquisa, então pelo menos 56% dos pesquisados leram um livro inteiro ou em partes nos últimos 3 meses. E é interessante comparar com os dados de 2007, porque em 2007 eram 55%, em 2015 eram 56%, ou seja, não mudou muita coisa mesmo com a evolução da tecnologia nos últimos anos. Então, pelo que eu tenho visto até, esse é um dado que ele tem seguido meio de forma linear, não tem mudado muito.
Além disso, essa pesquisa traz vários outros insights. Mas aqui para ressaltar mais alguns para vocês, é possível falar, por exemplo, que 50% do público que sabe ler e escrever leem o jornal pelo menos uma vez no mês, ainda hoje em dia. Ou seja, aquele jornal lá que a gente falou lá quando citamos a imprensa, ele ainda hoje tem uma relevância relativamente alta, por mais que a gente não fale muito nele. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado dos argumentos. Lembrando, qualquer coisa vai lá na descrição. Se curtiu, por favor, dá um joinha, se inscreve, deixa seu comentário, marca os amigos que também estão precisando, porque aqui no Quack a gente gera conteúdo gratuito e de qualidade. Então, se você gostou, já sabe, se inscreve, curte e tudo mais. E se quiser saber mais, link para o artigo explicando no site. Lá tem fontes, tem citações sobre o tema e tem tudo isso aqui que eu falei escritinho, explicadinho, ó, de forma topzera, beleza? Muito obrigada!